boa tarde, como que vocês estão? Hoje é o último dia da CodeCon e nós estamos aqui para ver e ouvir o André Dutra para falar sobre antes de correr com microservices, aprenda a andar. Mas antes de começar, deixa eu explicar aqui. Eu sou o Fernando Santos, né? Nas redes sociais aí vocês conseguem me encontrar aqui como sou conhecido como Código Falado, @Código Falado, inclusive na intranet do Barack Obama, no Orkut, tudo @Código Falado, você vai me achar lá. E para quem conhece, já acompanha a CodeCon há alguns anos, vocês podem ver que a CodeCon é um dos eventos de tecnologia que mais crescem no Brasil, está cada vez maior, está gigante, e agora ser host, tipo, é um privilégio, é uma honra, eu estou muito feliz por estar aqui, conseguir ser host dessa palestra do André Dutra, me deixa um pouco nervoso no começo, assim, dá um certo nervosismo, né? A gente fica nervoso, mas depois de alguns minutos eu sei que o nervosismo passa, né? Isso me lembra de uma vez, a última vez que eu estava procurando emprego, foi uns 6 anos atrás, e eu estava fazendo, eu tinha colocado na cabeça que eu queria arranjar emprego, trabalhar para empresas do exterior, e eu estava fazendo muita entrevista, tudo remoto, né? E eu morava em Joinville na época, e estava fazendo muito calor, aí com o tempo, assim, no começo, quando você faz uma entrevista, principalmente falando uma língua que não é a sua língua nativa, já bate aquele nervoso. Mas depois de alguns minutos, você dá aquela relaxada, né? Então eu morava em Joinville na época e estava calor demais, teve uma certa entrevista, eu já estava muito acostumado já, porque eu estava sendo rejeitado, rejeição atrás de rejeição, né? Então, eu estava acostumado a fazer entrevista. Teve uma entrevista que como estava muito calor, eu resolvi fazer a entrevista de cueca. Estava sentado, fone de ouvido. E eu sempre usei fone de ouvido sem fio, né? E essa questão de você, às vezes o nervosismo ele é até legal, porque quando o nervosismo sai, você pode até dar uma deslizada. Sabe quando a entrevista está indo tão bem, mas tão bem, que você para de falar da parte técnica e começa a falar da sua vida pessoal, e o negócio você desanda a conversar sobre tudo? No meu caso aconteceu exatamente isso, só que por um minuto eu esqueci que eu estava sem calça, só de cueca, né? Mas que mal vai acontecer? Eu poderia estar de cueca agora, que ninguém nem saberia. Mas, como eu estava usando fone sem fio, no meio da entrevista, quando a gente já estava conversando sobre coisas pessoais e tudo mais, acabou a bateria do fone sem fio. E como eu estava engajado na conversa, o que eu fiz? Eu falei, não, peraí que eu vou pegar o cabo. Aí eu dei aquela levantada e o cabo estava atrás de mim, eu fui buscar o cabo. Quando eu voltei, eu vi o pessoal dando risada, né? E eu demorei aqueles bons 8 segundos para entender o porquê que as pessoas estavam rindo. Aí eu já pensei, puxa, eu acho que não vai ser dessa vez que eu vou ser contratado. Nessa hora, bateu aquele nervoso, porque eu acho, inclusive eu não fui contratado, né? Spoiler, mas eu acho que ali eu fui vítima de preconceito da cueca bege. Deixa eu ver como é que a Ludmilla vai traduzir isso. A gente tem a Ludmilla. A gente tem a Ludmilla. Esse evento, além de tudo, esse evento também é um evento acessível. E nós temos aí, muito obrigado, a gente tem a Ludmilla interpretando todas as besteiras que eu estou falando para vocês aqui, mas eu falei tudo isso, antes de mais nada, para quebrar o gelo e para dizer que essa história da cueca bege me deixou nervoso, certo? Hoje, agora, a gente vai... o André vai assumir, o André Dutra, para quem não conhece, ele trabalha com tecnologia já há mais de 15 anos e ele já fez de tudo um pouco na vida. E como quem trabalha com tecnologia há mais de uma década, nós concordamos que a única constante nesse tempo todo é que você será sempre aluno, você vai sempre continuar aprendendo e desenvolvendo novas habilidades, né? E hoje o André, é interessante até frisar, o André está passando por um dos maiores aprendizados da vida dele,
que é ser pai. É, que delícia! Eu também estou passando pela primeira vez na vida e eu posso dizer que quem não tem filho, quem está assistindo e não tem filho, super recomendo, ó, 4 estrelas de 5. É uma experiência muito legal. Na palestra de hoje, o André ele vai falar sobre arquitetura de microserviços, né? Que microservices está na moda já faz um tempo, mas eu acho que o mais importante antes de você começar como diz o título da palestra, que eu acho que é super acertado, quando você começa a usar, você já sai atropelando. Antes de você começar a correr, você precisa se questionar se faz sentido para sua empresa, se faz sentido para sua solução, fazer uso. Então, o André ele vai se aprofundar nos componentes para te ajudar a ter uma jornada de sucesso e entender se faz sentido você aplicar arquitetura de microserviços nas suas soluções. Como é que você tá, André? Eu acho que eu te apresentei bem, né? Eu imagino. Apresentou muito Mas bem, meu Deus. obrigado. Se você quiser acrescentar alguma coisa aí, se você tem alguma coisa a dizer aí sobre Não, fechado. você. Só acho que faltou dizer que você hoje é Software Engineer Manager na Zé Delivery, né? Eu, inclusive, Exatamente. sou usuário. Eu sou Não usuário da Zé esqueçam, não Delivery. esqueçam que tem cupom por aí, hein, galera? Não esqueçam. Aproveitem o cupomzinho, que essa é a pergunta, acho que eu mais respondi desde que eu entrei no Zé Delivery. Tem cupom? Essa com certeza foi a resposta à pergunta que eu Que beleza, mais legal. Depois você me recebi passa o desde que eu zap cheguei lá que aqui. eu não vou mais fazer. Depois você passa seu WhatsApp que eu não vou mais fazer pedido na Zé Delivery sem falar com você primeiro. Boa, boa. Gente, primeiramente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa. É uma apresentação barra palestra barra conversa, então vão deixando as perguntas e comentários aí no chat, e aí a galera vai trazendo essas perguntas para mim aqui. Eu não estou acompanhando o chat, mas a galera aí que está me acompanhando vai conseguir trazer essas perguntas para mim. Estou em Curitiba, Paraná, então tô de calça, tá? Não tô de cueca, mas tô de pantufa, porque tá um friozinho, o sol resolveu sair, mas continua um friozinho. É, Vamos começar então. O título dessa palestra, o Fernando já fez uma ótima introdução aí. Antes de correr com microservices, aprenda a andar, né? Então, antes da gente começar, vou falar um pouquinho de mim, para vocês me conhecerem, para a gente também quebrar esse gelo um pouco por mim aí. Sou casado com a Mariana, tenho dois lindos filhos, e um filho e uma filha. Então, o Arthur, que tem 5 anos, Ana Luísa, que vai fazer 3 anos agora em novembro. Os finais de semana aí, a gente sempre tenta dar quebrar a rotina, cozinhar alguma coisa diferente, fazer um churrasquinho. Sou completamente apaixonado e movido por música. É, Pode não parecer, né? Porque isso já faz tempo, mas joguei basquete muito tempo na minha vida, adoro basquete, acompanho basquete até hoje. Quando dá um tempinho, a gente assiste uma série, assiste um filme, joga um joguinho de tabuleiro aí para quebrar o gelo também. Sou entusiasta de tecnologia, então trabalho nessa área já há bastante tempo, como o Fernando disse, mais de 15 anos. Tive diversas posições. E aí uma curiosidade, para vocês darem risada de mim, é, uma vez eu estava fazendo uma limpeza na minha mochila e eu encontrei uns 6 fones de ouvido. Mas não é um vício, tá? Eu paro de comprar fone de ouvido quando eu quiser, não é um problema, é simplesmente porque eu gosto muito de música, tá bom? E claro, para pagar as contas, eu trabalho no Zé Delivery. Hoje a minha posição específica é Developer Experience Manager, no qual a gente tem a missão de fazer as pessoas desenvolvedoras felizes. É uma missão difícil, mas tentar olhar desde a jornada do momento que essa pessoa entra no Zé para desenvolver, o primeiro commit, como que a gente acelera o conhecimento, o treinamento dela, como a gente faz com que ela não perca tempo pensando em coisas e cria uma plataforma com templates e golden paths para que essa pessoa consiga é, fazer o onboarding mais rápido possível e consiga é, trabalhar bem sem se preocupar com coisas mundanas, né? Será que eu coloquei uma monitoria certa ou não no meu aplicativo ou não? Será que a pipeline está fazendo os checks que deveriam ou não? A gente tenta evitar tudo isso. Então, um pouquinho sobre mim. E aí também vou fazer um pouquinho do jabá da empresa, né?
Para quem não conhece o Zé Delivery, tem aí o cupom, aproveitem. E a gente fala que aqui no Brasil, antes do Zé, a gente estava acostumado sempre ter um problema, né? Então, acabou a cerveja no churrasco. O que que você faz? Putz, tem que ou ir no posto e pagar o olho da cara na cerveja para pegar ela gelada, ou você vai ter que ir no mercado e pegar uma cerveja quente, enfrentar a fila. Você já está bebendo, você não deveria pegar o carro e sair, né? E então o Zé ele veio para achar esse ponto ideal aí no meio, né? Então cerveja gelada em até 30 minutos na porta da sua casa com um precinho de mercado, né? Então vale a pena quem não baixou o app, baixem o app, vamos usar porque é demais. O meu recorde foi 11 minutos. Em 11 minutos chegou minha cerveja aqui em casa, é impressionante, trincando. E, enfim, no precinho camarada com cupom. Então temos cupom lá no Happy Hour, tem cupom no Buff do Zé Delivery ali na Feira de Carreiras e também temos vagas, né? Então se você quiser saber um pouco mais sobre as vagas do Zé, como que é trabalhar no Zé, o que que o Zé faz, tem aí um QR Code e um link do Kenobi para você se cadastrar. E é isso. Então vamos começar. Antes da gente falar sobre por que você deveria ou não usar uma arquitetura de microserviços ou não, acho que a gente tem que dar uns dois passos para trás e tentar entender do princípio, né? Como que ela surgiu, do que ela se alimenta, por que ela deveria ser usada ou não. A gente vai passar um pouquinho por esses temas para a gente se aprofundar realmente no tema final, que é se você deveria começar a usar microserviços. Então, o que que é microserviço? Aqui está uma definição bem longa, tem a fonte ali do Martin Fowler, se você quiser ler em detalhes, eu traduzi ela, porque é em inglês. Mas se você for pegar alguns highlights dessa definição, você vai ver que é um estilo arquitetural no qual você constrói um único aplicativo baseado num conjunto de pequenos serviços. Geralmente elas se comunicam com mecanismos leves, é, são esses serviços a gente constrói eles ao redor de capacidades de negócio. Todos esses serviços eles são completamente independentes e automatizados e eles podem usar diferentes tecnologias ou linguagens de programação e afim. Então isso traz para nós já a primeira parte, que é quais são as características de uma arquitetura de microserviços, né? Então, se a gente extrair daquela definição ali, você vai ver que a gente tem independência entre os serviços. Então, todos os serviços eles são completamente independentes uns dos outros, eles têm que funcionar 100% independente uns dos outros. Você começa a ter dados descentralizados, né? Então, o meu dado do serviço de ordem vai ficar separado do dado de serviço de estoque, por exemplo. Isso tem prós e contras. Você tem times multidisciplinares que são organizados por capacidade de negócio. Então, time de ordens, time de estoque. A gente tem que fazer o design dessas aplicações desde o princípio para que elas sejam tolerantes à falha, né? Então, desde o começo, a gente tem que entender que a rede vai cair, o outro serviço que você precisa pegar a informação não vai estar disponível, que você vai ter que conseguir lidar com isso de uma maneira mais elegante possível. É, automação. Não tem como a gente fazer uma arquitetura de microserviços sem uma automação muito boa, em todos os níveis. Então, começando desde a infraestrutura como código, né, Infrastructure as Code, IAC, até a coisa mais banal que você imaginar para configurar alguma coisa dentro de um servidor específico, né? Então, usando um Puppet da vida, alguma coisa assim. Você vai ver que quando você começa a lidar com arquitetura distribuída, eventos começam a se tornar relevantes. Então, começar a lidar com arquitetura baseada em eventos, né? Ou Event Driven Architecture, EDA, se você for procurar no Google o termo em inglês. Então, essas são as características básicas que uma arquitetura de microserviços tem. E aí vamos tentar fazer isso um pouco mais tangível, né? Vamos dar um exemplo aí. Então, para a gente dar um exemplo, vamos comparar com o nosso famigerado monolito, né? Então, se você for ver como que eram arquiteturas no passado, como que são arquiteturas de monolito, porque ainda são arquiteturas de presente, do presente, né? Você tem aqui um usuário. Esse usuário ele vai acessar aqui a sua aplicação
de alguma maneira, seja através de um browser, ele vai chegar na sua frente de loja, nesse caso aqui é uma web app, e aí isso vai consumir, através de APIs, nesse exemplo, toda essa parte do e-commerce do monolito, né? Então a gente tem ali a parte de ordens, tem a parte ali de envios, tem a parte de estoque, todos eles fazem, eles compartilham esse banco de dados, né? Que a gente vai chamar aqui do banco de dados do e-commerce. E aí o time de produto fala, cara, agora a gente tem que expandir para aplicações mobile, né? Aplicações de telefone, de celular. Então você vai, você pode manter a mesma arquitetura aqui, e aí você tem ali um celular agora, ao invés de ter o browser, não um aplicativo exatamente, e aí ao invés de acessar a frente de loja, porque é um aplicativo móvel, a gente vai tentar colocar essas chamadas dessas APIs através de um API Gateway. Esse aqui é um exemplo bem simples de um monolito aí de um e-commerce. E como que a gente transformaria essa arquitetura se a gente fosse quebrar ela em microserviços? Ficou um pouco, ficou aumentou consideravelmente o número de setas aqui, né? Já dá para ver isso. Mas você vai ver que a parte da esquerda aqui ela continua a mesma, então o usuário vai acessar ou o aplicativo ou o browser, e aí, ou a frente de loja o API Gateway, agora, ao invés de chamar uma única API, você vai chamar, nesse exemplo, 3 APIs. Então, tem o domínio de envios, então lembre-se que das características, né? A gente tem que organizar através de domínios que façam sentido para negócio. Então, tem o domínio de envios, e agora a gente tem um banco separado, dados descentralizados de envios, tem também a de ordens e tem a de estoque. E aí, lá no canto à direita, você vê que eu coloquei uma camada ali que a gente está chamando de Event Broker, né? Que agora é como que a gente vai fazer que esses domínios conversem entre si. Então, a gente pode também usar as APIs, só que eventos começam a ficar mais interessantes nesse caso. Seja ele, se a gente vai falando de AWS, pode ser um SNS com SQS, se a gente vai falando de tecnologias open source, pode ser um Kafka ou um Confluent, que é pago, mas você começa a ter essa camada para que esses serviços, para que você consiga orquestrar coisas entre esses serviços, para que esses serviços conversem melhor entre si. Então, esse é um exemplo de uma arquitetura de microserviços. Beleza? Tá, mas quais são os prós e os contras de eu escolher uma arquitetura versus a outra? Então, para o microserviço, a gente tem alguns prós. Os 3 principais são esses aqui. Então, a gente tem componentes muito modulares. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Isso nos traz uma reusabilidade muito grande. Ah, se a gente pegar aquele exemplo ali, que tinha a parte de ordens, de estoque e de envios. Se a gente for construir uma nova aplicação que a gente precisa enviar alguma coisa também, a gente pode simplesmente reutilizar aquele módulo. Entendendo que naquele boundary ali, né, naquela API, a gente tem um contrato que a gente precisa seguir, a gente consegue efetivamente fazer reutilização daquele serviço inteiro, porque ele é totalmente autocontido dentro dele. Deploys independentes, né? Então, quando você tem uma menor base de código, você tem deploys mais rápidos, você tem menor risco e você consegue escalar a sua aplicação de forma independente. Então, nesse mesmo exemplo ali, vamos supor que a gente recebe 100 ordens por dia no meu e-commerce. Só que os usuários e as usuárias, eles entram no nosso e-commerce para verificar onde está o status do pedido, né, se ele já foi entregue ou não, 2 milhões de vezes por dia. Então, a gente tem um desbalanço muito grande de um serviço para o outro. A gente consegue fazer uma escala muito melhor usando a arquitetura de microserviços, porque assim a gente vai conseguir escalar o pedaço que você precisa, e não simplesmente aquele pedaço, aplicação inteira, né? Às vezes tem que fazer uma escala ali horizontal, fazer a escala da aplicação inteira para a gente efetivamente conseguir fazer a escala da aplicação. Você tem múltiplas tecnologias, então a gente consegue usar a tecnologia que é mais adequada para o problema que é proposto, seja ele com linguagem de programação ou frameworks, dependendo do serviço, ou até mesmo com tecnologias diferentes de banco de dados, né? Se é SQL ou se não é SQL, né? SQL ou NoSQL. Então a gente consegue pegar e falar, nesse pedaço aqui, supondo que a gente precisa fazer um link de redes sociais, de repente eu consigo usar um graph database. Você consegue, para aquele serviço específico, manter essa diferença.
Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas e nos comentários aqui antes de a gente continuar para os contras. Minha dor é saber quando, comentário do Yuri, minha dor é saber quando microservice será a melhor solução para o meu problema ao invés de monolito. Essa é uma pergunta boa, nós vamos tentar responder ela, tá, Yuri? Adiantando a questão, sempre penso na complexidade de manter uma arquitetura de microserviços. Existe uma maneira centralizada de monitorar e debugar erros e eventos de cada microservice? Se sim, como implementar? É bem complexa essa pergunta. Vamos tentar deixá-la para o final, para depois da apresentação a gente ver se a gente consegue responder ela. Mas sim, existem maneiras de você monitorar e debugar erros e esses eventos em arquitetura de microserviços também. Inclusive, é uma das recomendações, né? Automatizar tudo que você puder, trazer todas essas informações para um lugar central para que você consiga debugar. Contras. Então, o primeiro contra, assim, que é bem claro de arquitetura de microserviços, é que você está lidando com um sistema distribuído. Então, tudo isso que foi a pergunta do Yuri, ela é mais difícil. Então, você testar uma aplicação distribuída, debugar essa aplicação distribuída, fazer coordenação de deployment se precisar, orquestração de ordem, gerar e gerir essa comunicação entre todos esses serviços, é bem mais complicado do que se você tiver tudo contido num lugar só. Complexidade, né? Então, você começa a ter muitos componentes e uma diversidade tecnológica para lidar, seja ela com banco de dados, seja ela com tecnologia, seja ela com frameworks, dependendo da complexidade do tamanho da aplicação, fica bem complexo de você gerenciar tudo isso. E o último contra é em inglês eles chamam de eventual consistency, mas em português seria uma consistência eventual. E o que que isso quer dizer? Como você está lidando com uma transação que é distribuída, para você não ferir a experiência do usuário, você vai ter que aprender a lidar com isso. E você não pode frustrar o seu usuário final com isso. Então, você vai ter que ajustar a experiência dele de acordo. E aqui um exemplo clássico de consistência eventual é quando você vai comprar uma passagem aérea, né? Então, você entra lá no site de qualquer companhia aérea e fala, quero comprar essa passagem. Os caras passam o seu cartão. Qual que é a primeira coisa que eles fazem? Falam, aqui está, você fez uma reserva de compra. Você não fez uma compra, você fez uma reserva. Eles vão verificar se tem assentos, se está no overbooking, como que está. Depois que eles fazem toda essa verificação, você recebe um e-mail meia hora, uma hora ou no dia seguinte falando, sua compra foi efetuada, agora você tem um assento e aqui está o ticket do seu bilhete com o localizador. Por que isso acontece? Porque depende de muitos fatores e muitos serviços para você orquestrar essa ordem. O mesmo acontece aqui. Vamos comparar com o monolito aqui. Quando você tem tudo no mesmo banco e no mesmo serviço, é muito fácil você fazer isso. Então, chegou uma nova ordem, eu vou lá e adiciono uma nova ordem na tabela. No mesmo commit, eu já vou lá e faço o pedido na tabela de envios para pegar uma PLP do correio. E no mesmo commit, ou seja, eu não saí, o meu serviço fez uma chamada só. No mesmo commit, eu vou lá e baixo o estoque. Quando a gente lida com microserviços, são 3 serviços que eu tenho que chamar, e aí tem tudo aquilo que a gente comentou. O serviço pode estar fora, o serviço pode não estar respondendo, o serviço pode simplesmente estar com o inventário atrasado. Então, essa consistência eventual, né, o evento consistency, é algo que a gente tem que aprender a lidar quando a gente está lidando com a arquitetura de microserviços, porque vai acontecer. É uma transação distribuída, então isso vai acontecer. Beleza. Isso me ajuda no que mesmo, né? Quando, quando que eu deveria usar esse tipo de arquitetura? Tentando entrar um pouco já naqueles comentários e na pergunta que já veio por aí. Olha, quando esse estilo arquitetural emergiu, eles estavam em busca de 3 coisas principalmente. Primeiro, agilidade, então deploys mais rápidos e times pequenos, menores, com uma carga cognitiva menor. Escalabilidade, então a gente conseguir escalar a aplicação ou parte dela de uma maneira muito mais fluida e muito melhor. E resiliência, então melhorar toda essa parte de tolerância a falhas quando a gente estava evoluindo de SOA, né? Service Oriented Architecture. E aí você vai virar para mim e falar, pô, mas
9 em cada 10 dentistas vão ler isso aqui e vão falar, eu também quero melhor agilidade, melhor escalabilidade, melhor resiliência. Então, vamos começar com microserviços sempre. Microserviços é a bala de prata. Vamos resolver isso, porque com isso a gente vai efetivamente implementar e ser melhor e ser feliz, porque a gente vai ser mais ágil, a gente vai ter uma escalabilidade melhor e as nossas aplicações vão ser mais resilientes. Mas não é bem assim. Então, eu peguei outra referência aqui, né, em um gráfico que eles mostram assim, durante o tempo de vida de uma aplicação e produtividade, né, que é a outra. A linha azul é o monolito e a linha vermelhinha ali, melancia, é a arquitetura de microserviços. Veja que quando você começa uma aplicação, o monolito ele é mais produtivo. Por quê? Exatamente por aquilo que eu falei. Você não tem um número de chamadas, às vezes, que justifique você ter todas essas segregações e fazer essa arquitetura distribuída. Então, comece com o monolito, que vai fazer mais sentido. Não, mas eu quero começar com microserviço. Então, saiba que você vai estar pagando um premium ali em produtividade, porque geralmente não é mais produtivo você começar com microserviços. Vai chegar um ponto, que é aquele ponto ali que a gente está, tem o highlight ali bem no meio do gráfico, onde eles se cruzam, e é um ponto em que o monolito se torna menos produtivo que microserviços. E isso se dá o quê? Geralmente devido à complexidade. A gente começa a lidar com uma complexidade muito alta quando a gente está lidando com microserviços. E aí eu trouxe até uma frase aqui do Martin Fowler, né, ele é o autor do livro The Patterns of Enterprise Application Architecture, e ele fala, minha principal diretriz seria nem considere microserviços a menos que você tenha um sistema muito complexo para gerenciar como monolito. E ele fala isso exatamente por conta de tudo que a gente começou a falar aqui, né? É mais difícil, é mais complexo, é mais coisas para você lidar. Então, se você está começando, não comece com microserviços. E agora vamos entrar, agora que a gente já deu todo esse contexto, né, de quais são os prós, quais são os contras, quais são as características e no que e o que você ganha usando esse tipo de arquitetura, vamos entrar na parte efetivamente que é a mais importante aqui desse papo que a gente está tendo, que é, será que a gente está pronto para começar a usar microserviços? Será que está na hora da gente começar a quebrar o nosso monolito para a gente chegar? Será que a gente já está próximo daquele ponto de inflexão ali para a gente efetivamente fazer essa quebra? Como que eu descubro isso, né? Que tipo de insumo eu posso trazer para ver se está na hora de eu entrar de cabeça nessa parte de microserviços ou não? E aí, trago aqui a frase do Kent Beck, que é o autor do livro The Extreme Programming, que ele fala: qualquer resposta decente para uma pergunta interessante começa com depende. Então, depende de muitos fatores para dizer se você está na hora da gente começar a usar microserviços ou não. O primeiro fator que eu quero trazer para vocês aqui, para essa conversa, é a maturidade do nosso produto, tá? Versus o crescimento do nosso produto. Então, produto, se você for olhar ao longo do tempo, novamente, né, de maturidade, você vai ter lá a fase do MVP, né, do Minimum Viable Product. Você vai ter uma fase ali que você vai estar procurando um fit de mercado ou um fit do seu produto. E aí vai ter uma fase de crescimento. E aí vai chegar numa fase que o seu produto vai estar com uma certa maturidade, né? Então, a primeira pergunta que você e o seu time tem que fazer é qual fase dessa linha a gente está versus o quanto o nosso produto está crescendo. Eu acho, a sugestão aqui é que você deveria começar a pensar em microserviços quando você está ou na fase de crescimento ou quando você já está bem maduro. Por que isso? Porque, de novo, tem toda aquela parte do premium que você está pagando se você começar diretamente com microserviços. Não vou entrar numa discussão muito longa aqui, mas dado em algumas condições ou em alguma, dependendo de condições
de temperatura e pressão, né, condições normais de temperatura e pressão, você pode alongar essa zona de microserviços aqui para logo depois do MVP. Mas isso eu diria que você só deveria levar em consideração quando você está realmente numa fase de crescimento muito grande para algo muito complexo. Acho que fora disso não faz sentido e não valeria você começar a pensar numa arquitetura de microserviços. Uma outra coisa que vocês têm que começar a levar em consideração é o tamanho do time. E aí eu trouxe para vocês aqui, também tem a fonte ali embaixo, se vocês quiserem se aprofundar. Existe ciência por trás da famosa e famigerada regra de pizza, né, two pizza teams, que foi cunhada lá pelo Jeff Bezos na Amazon. Quando você tem um time pequeno de 3 pessoas, você vê que o número de link entre essas pessoas é 3. Ou seja, a carga mental e cognitiva para eu lidar é com 2 pessoas. Quando você aumenta isso para 6, o número de links é 15. Quando você vai para 12, o número de link é 66. Ou seja, você pensando num time médio ali de 6 pessoas que foi para 12 pessoas, você dobrou o time, né? 2 vezes o número do time, só que o número de links é muito maior. Então, a carga cognitiva só do tamanho do time já, já começa a dar um sinal que talvez você tenha que fazer uma quebra. Isso vai te ajudar no quê? Vamos um exemplo bem esdrúxulo. Então, a gente tem aqui um time de 12 pessoas. E dentro desse time, a gente tem uma base de dados só e tem um aplicativo com, sei lá, 2 milhões de linhas de código. Se você for pensar só em números, o que você não deveria pensar assim, mas pensar só em números, se você quebrar isso no meio, se criar 2 times de 6 pessoas, você já diminuiu a carga cognitiva e o tamanho do código que essas pessoas precisam conhecer na metade. Então, é muito importante você levar em consideração o tamanho do time quando você está pensando numa quebra de um aplicativo existente ou de um serviço existente. A gente falou em produto, falou de time. A outra coisa que eu acho que é bem importante a gente pensar, e esse é o cubo de escalabilidade que o livro The Art of Scalability traz para a gente, o quão e o quanto eu já explorei escalabilidade na minha aplicação. Então, pensando lá falei que uma das vantagens você deveria usar microserviços quando você precisa de uma escala muito grande. Mas a escala que a gente está falando aqui, né? Se você começar aqui naquela seta onde diz monolito, começa aqui. Você já chegou no limite de escala de duplicação horizontal, por exemplo? Você viu se faz sentido você fazer um particionamento de dados de alguma maneira, né, que seria o eixo Z. Então, dá para você explorar a escalabilidade de outras maneiras antes de você pensar em vamos fazer a decomposição por função da minha aplicação, que seria no eixo Y. É bem bom esse livro, recomendo se vocês quiserem entender um pouco mais sobre escala, sobre aplicações e como você pode mudar isso. Mas essa é uma pergunta que é importante você se fazer. Você já chegou no limite de escala do eixo X? Já pensou em fazer escala no eixo Z antes de você fazer quebra de microserviços? De repente, se o seu problema é só a escala, você consegue resolver ele de outra maneira, antes de você efetivamente entrar numa arquitetura de microserviços. E aí a parte mais importante, que é o que faz o link com o título dessa palestra, que é como estão as nossas práticas de engenharia de software. E por que eu digo que isso é importante? Vamos navegar por ela para vocês tentarem ter a dimensão do que a gente está falando. Então, a gente falou lá que uma das características é automação, automação, automação. E tudo tem que ser automatizado. E aí a pessoa vira para mim e fala assim, não, para eu fazer deploy desse código aqui, eu não passo por uma CI/CD pipeline, eu simplesmente faço aqui o build na minha máquina e subo para produção. Vamos começar a trabalhar com microserviços? Não faz sentido, porque primeiro você tem que aprender a andar. Primeiro você tem que dar o passo curto de vamos automatizar esse deploy, para depois você pensar em microserviços. Então, na parte de prática de engenharia, eu separei aqui em 5 grandes blocos para fazer você e o seu time pensar. Então, primeiro é cultura, segundo são temas e perguntas relacionados a código, ou depois vamos para testes, segurança e automação e monitoramento.
Eu estou deixando aqui alguns exemplos de perguntas para você fazer junto com o seu time, para vocês responderem, para ver o quão maduro o seu time está ou não em relação à prática de engenharia de software. Então, na parte de cultura, como que esses times estão organizados? Como que a gente prioriza projetos e iniciativas aqui na nossa empresa? Como que a gente como que a gente estima esses projetos? Quanto que a gente entende de agilidade e a gente efetivamente pratica os seus princípios? Só lembrando que agilidade não é entrar na daily, né? Ou ter dailies. Agilidade é realmente praticar os princípios. Nosso time fica magoado quando tem uma mudança de prioridade na segunda sprint. Ah, então dá para ajustar um pouco essa parte de agilidade aí também. Com que frequência a gente sobe features para produção? Como estamos no quesito de teamwork, comunicação e colaboração? É um bando de indivíduos que só vem trabalhar em feature? Ou a gente é realmente um time? A gente está no nível máximo assim de time de colaboração? Na parte de código, quanto que o nosso código é legível? A gente entende ou tem aquele comentário, não sei o que essa função está fazendo aqui, mas não mexa, por favor, porque eu já mexi e quebrei. Como que está a qualidade? Como que a gente mensura a qualidade de código? Com que frequência a gente faz deploy de código para produção? Como que a gente lida com refatoramento e com débito técnico? A gente aplica princípios básicos como Clean Architecture, Solid, Dry, Yagni, KISS. Se a gente não sabe nem o que esses termos significam, talvez, de novo, a gente dá um passo para trás, vamos entender, vamos ver o que a gente pode melhorar no nosso código-fonte para daí a gente avançar. Como que a gente faz controle de versão? A gente tem code review? Qual que é o processo de aprovação desse código? Então, todas isso são perguntas importantes para você tentar ver qual o nível de maturidade o seu código e o seu code base está. Testes. A gente tem teste unitário, a gente tem teste de integração, a gente tem teste de performance, a gente aplica TDD na prática. Qual o nível de automação desses testes? Quem que é o responsável por escrever os testes? Todo mundo do time ou tem só o cara de QA que está lá escrevendo? Na parte de segurança, segurança é um tópico relevante para o time desde a concepção de qualquer feature. É, o que a gente entende sobre o OWASP Top 10, SAST e DAST? A gente tem um time de segurança na companhia, o que eles fazem? A gente tem penetration test, que é rodado independente. Como que a gente trata e faz o tracking de vulnerabilidades que a gente encontra por aí no nosso código ou que vem de algum open source? Automação e monitoramento. Os ambientes de dev, QA e produção, eles são consistentes. A gente tem esses ambientes. Assim, a quantidade de lugares que eu vi que não tem nem o ambiente de QA é bizarro. Onde que a gente tem automação? A gente faz no build, só no deploy, a gente tem uma pipeline completa, a gente faz infraestrutura como código efetivamente, a gente faz configuração de máquinas automatizadas também, usando o Puppet, por exemplo, como eu já disse. Como que a gente faz o monitoramento desses produtos? Como que a gente consulta esses logs? De forma centralizada, descentralizada, ou é só lá no console da cloud? Quando algo dá errado, como que a gente é notificado? É possível fazer rollback de forma limpa? Ou a gente tem medo de fazer deploy na sexta-feira? E aí, quando você faz todas essas perguntas, assim, você consegue resumir aqui e pensar realmente numa. Se a gente for usar aqui o Capability Maturity Model como exemplo, eles têm lá os 5 estágios, né? Inicial, repetitivo, definido, hábil e eficiente. E aí vamos pensar assim como o mercado, né? A gente tem lá a Netflix lá, que é o topo da cadeia de engenharia de software. Os caras têm um blog, os caras publicam coisas open source que é consumida pelo mundo inteiro. Os engenheiros da Netflix são super respeitados no mundo. Os caras têm se a gente passar a Netflix por todas essas perguntas que a gente fez sobre práticas de engenharia, eles provavelmente vão estar no topo da cadeia aqui em cima. E ao contrário, tem o famigerado Go Horse aqui. Então, tem ali na parte do começo de como que a gente está se formando para a gente efetivamente ter um ambiente para desenvolvimento de software. Quando você e o seu time se fizer essa pergunta, baseado em todas aquelas perguntas que eu passei ali naqueles 5 grandes temas, pode ser que você vai se colocar aqui. Pô, a gente está no nível 2 aqui, de 0 a 5. Está mais ou menos aqui no nível 2. A gente está começando a ter
uma qualidade no nosso software, alguma regrinha, algum padrão, mas a gente ainda não está no nível máximo, está bem longe do Netflix. E aí você olha por que essa arquitetura de microserviços surgiu. Ela surgiu porque esses caras, tipo a Netflix, eles já tinham esgotado tudo que eles conseguiam, eles já tinham feito quase tudo que eles podiam em todas aquelas perguntas que a gente fez. E aí tá tudo bem você ainda estar aqui, ou você e o seu time ainda estar aqui no nível 2, não no nível 4, né? Ou no nível 3 entrando para um 4 ali. Mas o que eu acho que é importante aqui, e a mensagem final, é não tente dar o pulo, não saia daqui do 2 e tenta ir para o 5 direto, porque você provavelmente vai quebrar a cara, né? Antes de você correr, aprenda a andar. Então, não, senão você vai acabar tropeçando. Então, vá fazendo os estágios de cada vez, vá aplicando uma dessas coisas de cada vez para você ter um código bacana, que você se orgulhe, um code base que você se orgulhe, que você consiga estar fazendo deploys de forma rápida. E é isso. Por fim, eu quero deixar uma última historinha aqui, né? É uma baseado num podcast que eu ouvi, e o Kesley Hightower, ele nessa parte do podcast, tava, eles entraram assim, era opiniões não populares. E aí perguntaram para o Kesley, qual que é uma opinião que é impopular aí que você tem? E aí o Kesley falou, monolitos são o futuro porque os problemas que as pessoas estão tentando resolver com microserviços não se alinham com a realidade. E aí ele conta essa historinha que ele fala assim, olha, é muito engraçado porque a gente já passou por isso, né? A gente está lá no time de 5 pessoas, nosso código está um lixo, está uma bagunça. Veio um cara aqui que era um arquiteto e aí ele comprou um livro sobre pattern, tentou implementar um padrão, um pattern específico aqui nesse pedaço do código. Ninguém sabe o que está fazendo aquilo lá, mas se mexer quebra. Aí o cara pediu as contas, foi trabalhar em outro lugar. Aí a gente está aqui, a gente só consegue, metade do nosso tempo a gente não trabalha em feature, fica só trabalhando em bug, tentando resolver problema. E aí, o que nós vamos fazer? Já sei. Vamos quebrar em microserviços e, de alguma maneira, a gente vai achar essa maturidade de engenharia de software que a gente nunca teve. Não vai encontrar. Você vai piorar as coisas e o que vai acabar acontecendo é isso. Ao invés de ter você já vai ter um monolito que não está bom e agora você vai ter um monte de mini monolitos e vai começar a lidar com isso de forma distribuída, com toda a complexidade que isso traz e com todas as dificuldades que isso traz. É isso, galera. Muito obrigado por ter me ouvido e pela paciência por esse tempo todo aí. Se vocês quiserem conectar comigo, tem o meu blog, que é biteswithcoffee.com. Pode me procurar no LinkedIn, André Helene Dutra, ou pode me mandar um e-mailzinho ali, andré.dutra@ze.delivery. Era isso que eu tinha para hoje. Agora vamos tentar entrar aí e ver se tem alguma das perguntas que a gente consegue responder. Fechou? Olha, eu tô aí de volta. Ah, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Muito bem. Muito obrigado pela apresentação. É realmente muito interessante, é um assunto que eu gosto. A gente tem perguntas da galera que está acompanhando e eu também tenho perguntas minhas. Então Vamos vamos mesclar aí. tentar mesclar, né? Você já leu durante a sua apresentação duas perguntas, né? Então a gente pode começar com a pergunta Vamos lá. do Eduardo? Acho que sim. A gente pode começar com Sim. a pergunta do Eduardo. Então, uma boa arquitetura de microserviço deve sempre evitar o ser stateful? Olha, dependendo do seu problema, você não vai conseguir ser stateful. Mas qual que é o principal de uma arquitetura de microserviços? Então, microserviço é muito baseado em Domain Driven Design, né? Que é o DDD. Uhum. E quando você vai cobrir isso efetivamente, você vai desenhar o seu bounded context, né? Então, naquele exemplo que eu dei, a gente vai ter um contexto que vai ser de ordens. O contexto Uhum. de ordens, ele tem que ser dono de ordens e ele tem que ser capaz de
receber ordens e processar ordens e mudar o status de ordens. Dando esse como exemplo aqui. Então, quando você define exatamente isso, na borda, que seria o boundary, ou seja, como que eu vou receber ordens de N serviços diferentes, a recomendação é que sejam stateless. Que você não lide Certo. isso de maneira stateful, porque senão você vai começar a entrar no que eles chamam de monolito distribuído, né? Daí Sim. você cria uma dependência. Quando você vai na característica do microserviço e a gente falou que ele tem que ser design for failure e que tudo que a gente tem que ser capaz de fazer acontecer aqui dentro do nosso context, sem ter dependência dos outros, você vai Sim. entrar em stateless, eventualmente. Só que dentro do meu contexto, dentro do meu bounded context, quanto mais dentro eu vou para o núcleo, eu vou ter algumas coisas que vão ser stateful. E tá tudo bem, porque eu não estou Entendi. expondo isso para fora. Entendi. Eu reparei que na sua apresentação você não comentou sobre protocolos de comunicação. Eu acho que talvez não entre muito no assunto, apesar de que a pergunta do Yuri Martins, Uhum. ele menciona, André, para a comunicação entre microserviços, é legal utilizar filas AMQP ou simples chamadas HTTP? Sim. É, o protocolo, então, voltando lá para aquela definição, né? A gente falou Uhum, que os microserviços eles se comunicam entre si de maneira leve. O que significa se certo. comunicar entre si de maneira leve? Ou você vai usar filas, e aí eu não vou nem entrar em protocolos em si, Uhum, AMQP é um, AMQP é outro, eu acho que o Kafka usa um outro protocolo específico que eu me lembre. Então, vai depender muito do seu contexto, do que o seu time está acostumado a usar e como vai fazer. Só que lembre que quando eu mostrei aquele exemplo de arquitetura de microserviços, a gente tinha ali um event broker, né? Esse sim. event broker, eles são tópicos ou filas, ou de alguma maneira você consegue fazer comunicação assíncrona. Isso começa a se tornar cada vez mais relevante quando a gente está lidando com arquitetura de microserviços. Só que veja, não é todo mundo que está preparado para isso. Entendi. E a gente não vai conseguir fazer isso 100% do tempo. Então, eu diria para você que uma arquitetura boa de microserviços, você vai expor, no mínimo, uma ou mais APIs, HTTP REST ou RESTful mesmo, para que você consiga se comunicar de maneira mais agnóstica com o mundo, mas Uhum. entre o seu microserviço, você já pode começar até a pensar aí em alguma coisa tipo ou filas, ou fazer chamadas mais diretas. Hoje tem muita gente usando e cresceu muito, principalmente com o avanço de containerização, o fato de você usar Service Mesh, né? Porque você usa aquele sidecar dentro do seu ambiente para você comunicar entre serviços. Então não existe uma regra precisa ser filas ou precisa ser HTTP. Vai depender muito do seu contexto e do que como o seu time está acostumado a lidar com isso. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta sobre vida real, né? Você pode me interromper, Sim. você pode me corrigir se eu estiver errado, porque principalmente porque eu estou errado o tempo inteiro, mas sobre vida real mesmo. Uma vez eu fui contratado para dar uma consultoria num monolito gigante, onde você é aquela pessoa que chega e tenta apontar o que está errado e o que poderia ser melhorado e tudo mais, né? E eu percebi que na sua apresentação mesmo, você praticamente cravou que se começa com monolito, né? Porque por causa da complexidade, você citou a complexidade como um dos motivos, um dos contras do microserviço, né? Então, vamos combinar que na vida real, quase todo mundo começa como monolito e descobre, como você mostrou aí, o melhor momento de mudar, certo? Só que, pelo menos na minha experiência com esse tipo de empresa com monolito gigante, né? Você chega no ambiente da empresa e a mentalidade é tipo, a gente tem um monstro que está funcionando, não mexe. Não mexe. É tipo Bumblebee. Você não sabe por que funciona, mas funciona. O importante é esse. Não dá para explicar como, né? Então, se você pega e chega com o que você está apresentando aí, falando, gente, stateless, DDD, vamos quebrar tudo. Você vai ter uma resistência, né?
Então, Vai. fazendo uma pergunta de vida real mesmo, o que você acha que no mercado é comum fazer quando você atinge essa maturidade, é comum fazer essa mudança do monolito para o microserviço full stateless, ou você acha que é mais comum, assim, tentar, porque também, muitas vezes as pessoas que aprovam essa coisa toda nem têm o conhecimento técnico para entender os benefícios disso. Então, às vezes, as pessoas falam só a língua do dinheiro. Então, você fala assim, ó, aqui você está gastando X. Você faz essas alterações aqui, você gasta Y. Então, você acha que é comum ter, no final das contas, um monolito com um ou dois microserviços para tentar baratear o hosting? Não é só muito comum, como é assim que você deveria começar a fazer, né? Então, quando você vai, a Uhum. gente não entrou aqui nessa apresentação, que seria talvez para a próxima, quando a gente pode falar sobre isso, mas é Uhum. quais são as estratégias que você pode adotar para você efetivamente fazer a quebra do seu monolito, né? Acho que é nessa linha que você está indo. E a primeira estratégia que eu implemento é tentar entrar nesse contexto, entender o porquê dessa quebra. Por que que a gente está querendo fazer essa quebra? É pelo hype? Se for pelo hype, está Uhum. errado. A gente está querendo fazer essa quebra porque em algum momento, e eu já participei de coisa assim, quando a gente manda um e-mail, era uma aplicação interna de uma empresa que eu trabalhava, te manda um e-mail, a hora que a pessoa clica no botão de aceitar o convite, 5.000 pessoas clicam ao mesmo tempo nesse botão, então esse pedaço, e a gente derruba a aplicação inteira. Cara, Entendi. temos um problema clássico aqui. A gente está tendo um burst muito grande, num intervalo muito curto de tempo, e eu estou derrubando 100% da minha aplicação por um pedacinho que, que poderia ser escalado e mantido de forma diferente. E aí, o que, que você faz? Você aplica um padrão que eles chamam de Strangle the Monolith, que é exatamente isso. Você vai colocar aqui o monolito, vai tirar esse pedaço do código dele, colocar do lado, aí você pode colocar um load balancer ou um API gateway, alguma coisa do tipo, que vai rotear essas chamadas, sejam indo para o monolito ou não. As pessoas criaram esse estigma, né, com monolito ou com sistemas legados, e tem uma frase maravilhosa do Gregory Hope, que é um cara fantástico também, ele tem vários livros, né, Enterprise Integration Patterns, The Architect Elevator, e aí ele fala assim, o que as pessoas chamam de sistema legado, eu chamo de trazer dinheiro para a companhia. Então, é um sistema, Sério. que é o que você falou, está funcionando, está trazendo dinheiro, está funcionando, só que, ao mesmo tempo, é muito complicado a gente fazer esse shift, porque se esse monolito, que foi a última frase ali do Kessler, né, a gente nunca teve a maturidade de engenharia de tratá-lo bem. Nunca teve. Uhum. Quebrar não é a solução, de repente, Entendi. porque você vai quebrar, se o seu time não tem a maturidade de engenharia ou não tem os princípios básicos para fazer isso funcionar, como que você vai fazer com monitoramento de um sistema distribuído? É muito mais complexo de fazer monitoramento de um sistema só. Então, Entendi. primeiro, é uma jornada. Então, primeiro você tem que entender como funciona monitoramento distribuído, como que você lida com isso, como que você vai fazer. Tem monolito aí que a galera não tem CI/CD pipeline. E, Uhum. gente, estamos em 2022. Isso é o básico do básico do básico. Então, antes de você fazer essa quebra, vamos implementar isso. Você já vai ganhar velocidade. Você já vai Entendi. encontrar um pouco de velocidade e um pouco de previsibilidade nisso. E eu acho que é mais ou menos essas as estratégias assim, que você tem que adotar. Claro que tudo isso vai depender do seu contexto. Então, Interessante. já cheguei em times que estavam muito maduros, mas eles não tinham o traquejo de o que a gente precisa quebrar, ou qual parte do código está com problema. E aí você tem que fazer um Entendi. mapeamento, entender realmente qual que é o pedaço que você precisa quebrar para você ir quebrando aos poucos e chegar nesses serviços. Às vezes se você, sei lá, usar ferramentas que você consiga entender mais sobre as partes mais usadas do sistema, como é que eles chamam? Acho que é bottlenecks, né? Sim. Onde você consiga entender mais as partes mais que sofrem mais estresse ou que sofrem E essa, um load essa é uma maior. pergunta, essa é uma pergunta excelente para você fazer. A gente tem um monolito Uhum. aqui que dá muito problema. Tá, dá problema onde? Dá problema na hora que vai fazer ordem. E a hora que vai fazer ordem dá problema quando? Dá problema
principalmente no final de semana, quando tem cupom. Putz, tá? Uhum. A gente Entendi. precisa começar por ali, começar a resolver esse problema, ter um problema real para resolver com microserviços, né? Não simplesmente implementar porque está na moda. Obrigado. O Fernando Santana, ele fez uma pergunta aqui do 123 milhas. Ele disse que no 123 milhas é usado o API Gateway. Você comentou sobre API Gateway durante a apresentação. Sim, Fila mensageria seria melhor? Você também meio que citou isso sim, brevemente, mas tem alguma coisa para falar sobre é, isso? tenho sim. Tudo que você for expor para terceiros, acho que a recomendação principal é usar um API Gateway pelos benefícios que o API Gateway te dá, né? Então, vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui. Então, o Uber, ele não mapeou o mundo. Quem mapeou foi o Google Maps. Então, quando você vai abrir o aplicativo do Uber, o Uber faz uma chamada na API do Google Maps para efetivamente mostrar o mapa para você, né? Se eu fosse expor a minha API para um terceiro, eu colocaria um API Gateway na frente, nesse exemplo, né? Eu colocaria um API Entendi. Gateway na frente por vários motivos. Garantir o throttling por contrato, entender quanto que eu vou receber de chamadas para eu cobrar esse cara efetivamente, entender questão de latência, porque de repente o Uber precisa de uma latência, a aplicação do seu Zé da Esquina precisa de outra latência. Então, para esse tipo de caso, eu acho que faz muito sentido você expor através de um API Gateway, pelos benefícios que o API Gateway te traz. Entendi, Quando a certo. gente está lidando com serviços internos, né? Então, o meu serviço de orders que vai conversar com o meu serviço de estoque. Em geral, uma fila faz mais sentido. Por quê? Quando você está lidando com microserviços, você quer mandar uma mensagem, chegou uma ordem, tem que baixar um do estoque. E aí você tira essa dependência do estoque, do serviço de estoque. Se você estiver fazendo uma chamada HTTP REST, que vai ser síncrona, então a pergunta é mais de síncrona e assíncrona. Entendi. Se Se esse você serviço precisa que a estiver coisa seja fora, feita agora. isso. Se eu preciso baixar esse estoque agora, nesse momento, imediatamente, para ele refletir lá na warehouse, né, no meu estoque, síncrono talvez faça mais sentido com um API Gateway. Mas se eu quero fazer uma orquestração entre eles, do tipo, chegou uma ordem, vai lá e diminui do serviço, para eu não criar essa dependência com ele, é legal você trabalhar com filas ou eventos. Porque daí, independente se o serviço está de pé ou não, ele vai ler e receber na velocidade dele. Se ele estiver fora, Entendi. ele vai, pega da fila quando ele voltar e vai pegar os 10 pedidos de baixar estoque do que eu mandei. Supondo que você tem, por exemplo, um serviço que você precisa processar um vídeo. Eu fiz o upload do vídeo. O vídeo foi feito o upload. O processo de converter esse vídeo para os formatos web e tudo mais não precisa ser síncrono, não precisa ser na hora. Não Então, para isso, por precisa. exemplo, uma fila, tipo, você será notificado quando o seu vídeo for Isso. publicado. E isso tudo é um exemplo de algo que acontece de forma assíncrona e, nesse caso, poderia ser uma mensageria, né? Sim. Perfeito, muito obrigado. Tem eu já perguntei do Fernando, mas tem a pergunta do Raison. Ele falou o seguinte, que é interessante também. Qual a sua sugestão para times que precisam fazer o caminho de microserviços para monolito? Nesse caso, estou dando risada, porque já estou imaginando o time que tentou, tipo, que nem você falou, né? Começou a correr É, sem primeiro andar e já falou, deu besteira, precisa voltar. Qual que é a sua sugestão para time que precisa fazer o caminho reverso de microserviços para monolito, em caso onde os microservices foram implementados por um bom tempo, gerando mais problemas do que vantagens? isso é bem comum. Então, se você colocar no Google aí, né, tipo, começamos com microserviços e agora estamos voltando. Isso é bem comum. Uhum. É mais comum do que a gente gostaria. E geralmente é porque aconteceu isso que a gente falou. Ao invés Colocou a das carroça na frente pessoas dos do bois. time, isso, ao invés da pessoa implementar uma CI/CD, entender sobre automação, fazer tudo o que precisa para um microserviço atuar bem feito, não, vamos quebrar e seja o que Deus quiser, né? É quase um go horse. A sugestão que eu dou aí, cara, é realmente você
entender o que esses microserviços fazem e fazer o contrário, né? Pô, tem algum desses que efetivamente precisa viver sozinho? Eu acho que essa é uma pergunta boa de se fazer, né? Que tem uma demanda diferente das demais. Mas a Entendi. sugestão é realmente você entrar a fundo, entender e começar pouco a pouco, mapear o que cada um desses faz, como que o Codebase está fazendo, começar a juntar de novo as coisas para o que faz sentido, né? É sempre importante, acho que em qualquer tipo de arquitetura ou implementação, você tem que implementar o que faz sentido para aquele problema, não simplesmente sair fazendo, né? Certo, nosso tempo está correndo aqui. Deixa eu já passar para a próxima Vamos pergunta, lá, vamos lá. então. Olha, o Moke, em um monolito, conflito de dependência entre módulos não pode ser um problema para a evolução do sistema? Seria um motivo para usar microserviços? Tipo, se você tem um monolito Um, com conflitos de dependência? seriam conflitos de dependência? Acho que eu não entendi É, essa parte eu também tô exatamente aqui. tentando, eu também tô tentando entender. Vamos para o Fernando Santana, ele diz, cada microserviço com um banco de dados ou todos os microserviços com um banco de dados para todos? O que é mais comum? O que é mais comum é o segundo pedaço que você falou, que seriam Que é muitos um banco de microserviços, dados só, é, tem muitos faz mais sentido microserviços que também. estão apontando para um banco de dados só. Só que o que acontece? Acontece problemas, porque você está criando uma dependência. Então, Sim, que você toda falou, aquela não é? parte, Tem que estar sempre vivo. é, toda aquela, tem gente que fala que esse é um anti-pattern de microservices, inclusive, né? Você está criando uma Aham, dependência. Então, é, qual que é a vantagem de você fazer bancos separados? A vantagem é, olha, você querido consumidor de estoque, você não precisa saber e não deve saber a minha tabela, o que, que eu estou fazendo aqui dentro do meu context, dentro do meu bounded context, e qual tecnologia eu estou usando. Isso não te interessa. O que te interessa é, você vai acessar o meu serviço através dessa chamada, com esse contrato de API, com esse Swagger, ou você vai aceitar esse evento desta maneira, nesta fila. É assim que a gente vai conversar. Por quê que isso não é bom de ter essa dependência tudo num banco de dados só? A dependência, ela cria a facilidade. Daqui a pouco o cara está batendo a query no seu banco, direto no banco, para fazer um like com percentual. Isso vai ferrar a sua performance. Então, entendi. não é bom você ter esse tipo de relacionamento quando você está lidando com bounded context e com microserviço. Mas é mais comum do que eu gostaria de ver por aí, tá? Quantidade É, de coisa que eu já vi nesse mundão de meu Deus que a galera faz essas coisas é bizarro. Mas veja, isso não quer dizer que você precisa de um banco para cada função dentro dos seus serviços, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa expor mais do que você deveria. Então, se eu tiver dentro do meu serviço de ordens, eu tenho ordens online e ordens do aplicativo, vamos supor que sejam duas tabelas, que a gente dividiu isso por qualquer razão, motivo, circunstância qualquer, não precisam ser dois bancos separados. Eu posso ter dois esquemas separados, ou posso ter duas tabelas separadas. Só que o time que está cuidando de shipping, né, de envios, não vai saber disso. E isso, e, de novo, manter dentro do nosso controle as nossas coisas é bom porque se hoje a gente olhou para a ordem e falou, cara, a ordem é altamente estático, muda muito pouco, um banco do tipo relacional PostgreSQL resolve. Beleza. Se daqui a um ano a gente olhar para esse banco e falar, esse banco está topando, na verdade a gente começou a mudar muito a nossa ordem, e a gente quer mudar ele para um NoSQL. Olha a beleza disso. Eu mudei a tecnologia do meu banco de dados sem afetar meus consumidores, porque eu não quebrei a esse é o sonho. API ou o serviço que eu estou lidando com eles. E são estratégias. Quem que você quer efetivamente é, fazer feliz, né? Eu quero fazer o meu consumidor feliz, eu não quero que o meu consumidor quebre. Então eu vou manter essa regra dentro de mim, não vou expor meu banco de dados, é o meu banco de dados, o meu microserviço.
Entendi. Agora, para finalizar, muito, muito boa essa apresentação, mas para finalizar, eu tenho duas perguntas sobre o seu atual empregador, o Zé Delivery. Bora lá. Primeiro, o Zé Delivery, ele nasceu microserviços ou ele nasceu monolito? Nasceu monolito. Essa é a Nasceu primeira, que é monolito. bem fácil. E antes eu preciso dar um Certo. disclaimer. Antes eu preciso dar um disclaimer. Ah, Eu estou no Zé Delivery há 2 meses, tá? Então eu não sou ah, o cara mas você mais sabe a história. experiente Zé Delivery, mas eu sei a história. Ele nasceu como Aham. monolito. Tinha um, Isso eu posso lhe garantir. tinha um blog antigo que eu gostava, eu não sei se existe mais, mas chama High Scalability. É um blog que todo o trabalho dessas pessoas era entrevistar pessoas de times de desenvolvimento de empresas famosas e grandes para poder explicar, tipo, como que é o núcleo da infraestrutura. Tipo, por exemplo, o Plenty of Fish são X servidores de banco de dados, o banco de dados é tal, tipo, explicando a stack, né? Então, você está há dois meses, né, no Zé Delivery, você, pelo menos a história você sabe. Você falou que o Zé Delivery nasceu monolito. Hoje, o Zé Delivery, ele é total, full stateless, o estado da arte do microserviço, ou ele ainda está fazendo essa migração aí de tentando mover o máximo possível, tipo, tentando evoluir naquela cadeia do desenvolvimento que você mostrou? Estamos evoluindo na cadeia de desenvolvimento que eu mostrei. Não é full stateless, não é. E a gente ainda tem muita dependência atrelada ao que a gente ainda chama de monolito hoje em dia. Então, e tá tudo bem, Entendi. de novo. Tá tudo bem, tá É. funcionando, tá lá, tá gerando valor, só que a Hum, gente começa a sentir algumas dores e agora a gente tem que atuar nessas dores. Então, quando eu entrei, eu entrei, acho que éramos há 2 meses atrás, 150 pessoas ou perto de 200 no time de tecnologia. Há um ano atrás eram 50. Então, só isso aí já começa a mostrar, cara, se a gente for pensar nessa questão de times, né, do tamanho do time, a gente vai ter que começar a fazer algumas quebras, né? Quebras intencionais. Eu sim, acho que essa é a principal razão, assim, a principal coisa que eu prego. Vamos fazer uma quebra que seja intencional, que faça sentido, que a gente consiga separar. E aí, o outro comentário sobre isso que eu queria fazer, no ano passado, tem um blog post depois, posso procurar o link e mandar para quem quiser também, vou postar no meu blog depois um post com a apresentação e com esses links que eu estou falando. Mas no ano passado era, como é que é o nome da empresa? Que usa um monolito ainda, e é um e-commerce bem grande, Shopify. Então, a Shopify fez um blog Shopify. post no ano passado, lá falando, olha aqui que a gente fez com o Google para a gente escalar para Black Friday, né? Que é um Aumentar as evento vendas. super importante para aumentar as vendas. E eles têm um monolito. Eles fizeram 1 milhão Sim. de coisas em parceria com o Google para efetivamente escalar a aplicação dele para aguentar. E se você olha o número de coisas e tamanho de coisas que eles passaram por isso aí, são números astronômicos. Assim. E você olha, os caras têm um monolito. Eu li um muito bom também quando eu estava preparando esse material, que é do Stack Overflow. Quem aí não usa o Stack Overflow na vida? O Stack Overflow, se você for olhar a infraestrutura dos caras, é um load balancer e, sei lá, meia dúzia de servidores rodando lá no fundo com monolitão. Então, eles estão usando aquela escala Mantendo horizontal. simples. E está funcionando, pessoal. Não precisa quebrar, não Uhum. precisa fazer um monte de coisa. É, Sim. é mais simples de um time menor manter. Aí eu não sei o tamanho de time deles, não sei como que eles funcionam lá. Mas era isso, eu li isso há pouquíssimo tempo. Então, tem monolitos bem sucedidos por aí, com demandas altíssimas e bizarras, tá, gente? Não é só a arquitetura de microserviços que ganha o spotlight aí, não. Entendi. Cara, eu poderia te fazer mais 300 perguntas e a gente poderia estender essa palestra por mais 18 horas, mas a gente infelizmente precisa terminar. Muito obrigado novamente, André Dutra. Se você quiser repetir aí como faz para te encontrar nas redes sociais, porque a galera com certeza vai te procurar. Quem não teve Isso a aí. pergunta respondida, desculpa, procura o André Dutra aí, ó.
nas redes sociais. Eu percebi que está faltando o Twitter, mas nós temos um LinkedIn. Tem o É só entrar em LinkedIn, tem o contato com meu ele, blog, tem o meu blog, tem o tem meu e-mail. e-mail, Tamo tem junto aí, o galera, blog e o tudo que mais. precisar. É isso aí. Você percebe que a pessoa tem mais de uma década na área de tecnologia quando ela ainda está divulgando blog. Eu sou super a favor, eu sou super a favor, porque eu acho que no final das contas as redes sociais elas meio que nasceram para que as pessoas pudessem interagir. E você usar as redes sociais como uma forma de ensino, eu acho que é um grande problema. Quer dizer, por mais que seja super útil as pessoas criando um monte de thread bem legais sobre tecnologia, tem muita gente fazendo isso no Twitter, daqui a um mês é muito difícil achar essa informação. A informação das redes sociais ela é perecível, ao contrário do blog, que você pode chegar lá e pesquisar. Muito obrigado de novo, Vai lá André. e lê meu primeiro blog post que eu falo exatamente sobre isso. Por que que eu escolhi um blog Perfeito. em 2022 para criar um blog. Valeu É isso demais, aí. galera. Espero que Obrigado. vocês tenham curtido, que tenham aproveitado e aprendido alguma coisa nesse bate-papo aí. Estou à disposição para a gente continuar essa conversa aí. Quem quiser, só me dá um ping lá no LinkedIn ou uma mensagem no blog, um e-mail, que a gente continua daí. Valeu demais e até a próxima. Perfeito. Até a Um próxima. abraço. Finalizo agradecendo novamente a Ludmila. Muito obrigado por traduzir tudo que a gente está falando aqui. Eu imagino que acho que o termo certo é esse, né? Traduzir para uma linguagem acessível, a linguagem de Libras, né? Muito obrigado. E vamos de CodeCon. Abraço, beijo, Valeu, tchau, tchau e bom abraço. final de semana.